Doutor Bruno, qual é a importância que nós temos neste momento de discutir essa nova lei trabalhista? Olá, Humberto. Realmente o momento é extremamente importante, porque essa lei ela entra em vigor a partir do dia 13 de novembro, na segunda-feira, e daí em diante nós temos uma outra lei que regerá o direito trabalhista em nosso país. Uma lei totalmente diferente da que temos hoje. Para vocês perceberem, somente da CLT nós tivemos uma retificação de 117 artigos, onde houve realmente uma mudança drástica e a maioria das pessoas do nosso país não conhecem essa nova lei. Eu tenho rodado por vários estados, falado sobre essa reforma trabalhista. Semana que vem estarei no Rio Grande do Sul, na Conferência Estadual da OAB de lá. Hoje estamos aqui na OAB do DF. E realmente essa nova lei, quando a gente fala sobre ela, a gente percebe que a grande maioria, seja de cidadãos brasileiros, seja de estudantes de direito, seja também de advogados, a grande maioria ainda não leu e não estudou essa lei com a intensidade necessária. Nós estamos falando de uma densidade enorme, onde se tem que se analisar e avaliar o antes, né, e como ficou a posteriori. E a mudança realmente é drástica, seja em vários aspectos. Podemos falar primeiramente do paradoxo que houve, porque se por um lado se fortaleceu a negociação coletiva, porque agora o instrumento coletivo ele valerá sobre a lei, o que já acontecia antes, mas acontecia antes quando era para beneficiar o trabalhador. Ou seja, se a hora ia ser na CLT é 50%, adicional é 20%, adicional noturno, antes poderíamos ter no instrumento coletivo 80% de hora extra e 40%, 50% de adicional noturno. Agora o que se permitiu foi que se negocie abaixo da lei. Ou seja, o patamar mínimo civilizatório defendido pelo ministro Maurício Gordilho Delgado, assim como também pelo ministro Lélio Bentes, que aqui hoje fala conosco, não mais existe esses patamares mínimos. Então, tudo pode ser negociado. Então, por um lado, fortalece esse instrumento coletivo, por outro lado, se enfraquece o ente sindical, porque tira-se dele o custeio sindical, onde ele não poderá mais ter seu imposto sindical, onde ele buscava fazer greves para a sua categoria, contratar escritórios de advocacia para defender as negociações coletivas e todas as outras formas. Agora, nesse momento em que mais se precisa de uma entidade forte, se enfraquece. Sem custeio sindical, a dispensa coletiva agora não depende mais do sindicato, ou seja, pode ter dispensa coletiva nas empresas sem a negociação com o sindicato. As rescisões dos contratos de trabalho não precisam ser mais agora nos sindicatos após um ano de emprego. Agora as empresas podem fazer suas rescisões de contratos dos trabalhadores no próprio RH, o que vai acontecer sem dúvida sem a presença de advogados e do próprio sindicato, porque o sindicato não tem condições de mandar 20 advogados diferentes para empresas diferentes em um dia, que é o que vai acontecer. Então, esse empregado ele vai estar ali desassistido do seu sindicato, desassistido do seu advogado, ávido para receber suas rescisões, seus valores de rescisões trabalhistas, e ele na prática vai assinar, ao meu ver, o que tiver naquele momento, até porque ele é leigo e, infelizmente, não vai saber o que está assinando, mas só saberá a posteriori. E a posteriori, quando ele for buscar o seu sindicato ou for buscar um advogado, essa empresa agora também ela pode mandar essa rescisão do contrato de trabalho, ele pode ser enviado agora à Justiça do Trabalho, onde se pleiteia a homologação através de um juiz, onde essa homologação dará plena, geral e restrita quitação do contrato de trabalho, que significa que quando esse empregado procurar um advogado, procurar um sindicato e entrar com a ação trabalhista, lá talvez a sua rescisão já esteja homologada como um acordo extrajudicial e ele não tem mais nada o que reclamar. Ou seja, o seu direito a acesso à justiça, previsto no artigo 565 da Constituição Federal, que é o constitucional direito de acesso à justiça, ao meu ver, está sendo violado com essa nova lei, porque ele teria 2 anos para poder entrar com uma ação trabalhista, mas agora, tendo essa homologação, ele não terá mais nada o que reclamar a posteriori.
o senhor preside a comissão sindical da OAB. O senhor imaginava que essa comissão sindical ia ganhar uma importância tão grande a partir dessa lei? Pois é, quando no ano passado nós vislumbramos a primeira vinda do projeto de lei pelo Executivo, pela Presidência da República, nós já discutimos muito na Comissão Nacional de Direito Sindical, onde nós estamos, no Conselho Federal também, onde represento Minas Gerais, e eu fui, inclusive, tive a honra de ser o relator do projeto de lei da reforma trabalhista no Conselho Federal. E quando estudamos, quando veio do Executivo, e depois, onde tínhamos aproximadamente 5 pontos principais, em 10, 12 artigos, se transformou com o substitutivo do deputado Rogério Marinho, em uma outra lei trabalhista. Então, quanto mais nós estudamos essa lei, ponto a ponto, artigo a artigo, nós percebemos o quanto vai modificar a lei trabalhista no Brasil, e toda ela, pelo que eu percebi, foi feita, construída com muita inteligência, mas literalmente contra os direitos dos trabalhadores. Ela foi realmente encomendada ponto a ponto, artigo a artigo. Continuando naquela linha que eu estava falando do enfraquecimento dos sindicatos, ultratividade da norma também agora não existe mais. Então, se não teve o acordo coletivo naquele ano, uma convenção coletiva, não se vai poder ter mais aquela convenção anterior prevalecendo. Além disso também, anualmente agora nós podemos ter as quitações anuais. O que significa isso? Significa que ao fim do ano, por exemplo, pode-se chamar, na empresa toda, digamos, até eu já até imagino na prática como será. Vão chamar, uma grande empresa vai chamar todos os seus empregados para uma festa de fim de ano, talvez, vão sortear vários televisores, e antes de começar os discursos, nós só vamos passar antes aquela lista agora dessa nova lei que fala da quitação, quem puder assinar. Ou seja, o que significa isso? Significa que vocês, eles não sabem, mas que você não vai poder depois mais reclamar uma hora extra, um desvio de função, uma equiparação salarial, porque você assinando a quitação, e acredito que todos ou quase todos irão assinar, sob pena de depois eles fazerem o levantamento e verem quem não assinou, e não sei como vai ser essa relação, eles assinando, depois que esse empregado se demitir ou for demitido da empresa, por exemplo, depois de alguns anos, quando ele entrar com uma ação, ele assinou anualmente a quitação e ele não terá mais nada também o que reclamar de todos os seus direitos. Então, são inúmeros retrocessos sociais. Se me permitir, por fim, de forma rápida, o trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente, ele inclusive no Brasil, nós já tivemos uma denúncia na Organização Internacional do Trabalho. O que acontecia no McDonald's, 10 empregados lá trabalhando, e esses empregados somente eles eram colocados para trabalhar no momento de pico. No momento em que estava sem muito movimento, o gerente chamava as pessoas para fora do McDonald's, esses trabalhadores. E esses trabalhadores ficavam de fora esperando o momento de pico, mas sem poder ir para sua casa, sem poder fazer nada, mas sim estando ali totalmente à disposição. Chegava ao final do dia, o gerente chegava a eles, a esses trabalhadores, e levantava as horas efetivamente trabalhadas por aquele trabalhador. Ou seja, ele chegou no trabalho talvez às 8 da manhã, saiu às 19, 19h30, 20 horas, mas recebeu 3 horas e meia, 4 horas e meia, que eram as horas efetivamente trabalhadas. Isso significava o quê? Dentro de um salário mínimo que ele recebia, mais seus descontos feitos, ele recebia 350, 400 reais. Foi tido como um trabalho semi-escravo, foi feito um acordo no Ministério do Trabalho, um TAC, não podendo mais isso acontecer. Entretanto, agora se legaliza, tudo isso que eu acabei de dizer, se legaliza através do trabalho intermitente. E numa empresa, por exemplo, se ela entender que naquela semana posterior ela não precisa daquele empregado, ela vai simplesmente falar com ele que na semana que vem você não precisa vir. Na outra semana, você só precisarei de você meio horário. O que vai acontecer no final do mês com esse trabalhador? Esse trabalhador que recebia R$2.000, vai chegar no final do mês e vai receber 1.000, porque ele vai ganhar somente pelas horas efetivamente trabalhadas. E se ele for chamado ao trabalho somente meio horário, de vez em quando não ser dispensado, vai chegar no final do mês o trabalhador que recebe R$5.000 vai receber 2.000, que recebe R$1.000 vai receber R$500.
O problema é que esse trabalhador ele tem todo um custo de vida. Ele tem ali um aluguel que ele já paga um valor específico, ele já tem ali a escola do filho dele, ele já tem ali um consórcio de um carro. E em que ponto nós vamos chegar quando esse trabalhador chegar ao final do seu mês e ele receber 50%, 60% do valor que ele estava acostumado e dos custos que ele tem? Quer dizer que, ao meu ver, a inadimplência vai lá no alto, a criminalidade vai lá no alto e mais, os empresários que não estão percebendo também vão ter muitos problemas. Porque você acha que esse trabalhador, não sabendo quanto ele vai receber no final do mês, não sabendo se ele vai conseguir custear a escola do seu filho, se ele vai custear o aluguel, você acha que ele vai comprar uma televisão na Casas Bahia em 12 vezes? Ele vai comprar uma geladeira em 15 vezes? Ele vai comprar um veículo em 60 vezes? Eu acredito que não. Consequentemente, várias empresas acredito que vão ficar em situações muito difíceis, desemprego virá ainda mais e é um ciclo vicioso que infelizmente foi plantado de uma forma que nós precisamos mais do que nunca ter conhecimento dessa lei, dessa nova lei, para que possamos, né, unir forças contra ela. Obrigado.